Muito boa tarde, estamos ao vivo aqui em mais uma live nesta quinta-feira, em mais um Compartilhando o Coração. E nós queremos nessa tarde de quinta-feira levar até você a palavra de Deus. Você que deseja aí compartilhar, envia para os seus contatos, né? Compartilha nas suas redes sociais. E nós vamos aqui hoje compartilhar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Por isso que a live de hoje é Compartilhando o Coração. Semana que vem a irmã Claudete estará aqui, né, trazendo novamente o estudo do Sermão do Monte. Eu quero convidar você, incentivar você a estar enviando para os seus contatos e compartilhando essa live para que outras pessoas também possam receber essa palavra nesta tarde de quinta-feira, né? Eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração. Então, você que está aí conosco, né, já entrou na live, você que pode, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Nós vamos aqui então nessa tarde de hoje falar a respeito da vida de Jairo. De Jairo, esse homem que a Bíblia fala que era um dos principais da sinagoga. Ele era alguém de autoridade. Ele era alguém que não era, podemos dizer assim, uma pessoa comum. Não, ele era uma pessoa que tinha autoridade. Só que em meio à situação em que ele estava vivendo, em meio à situação que estava assolando a sua casa, assolando a sua família, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele sabia que ele era um homem que tinha autoridade, ele era um dos principais da sinagoga. Mas ele reconheceu que havia alguém maior que ele. Ele reconheceu que havia alguém que poderia fazer muito mais do que ele. E apesar dele ser esse homem respeitado na sinagoga, ele não se importou com seu status, com a sua posição, mas ele foi pedir ajuda àquele que poderia mudar a sua situação. Eu não sei qual é a situação que você hoje se encontra, mas eu quero dizer para você que se você decidir colocar a sua expectativa, a sua esperança, se você decidir colocar o desejo do teu coração e aquilo que tem te entristecido, que tem te atormentado talvez, perante o Senhor, Ele pode sim trazer a resposta que você precisa. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Jairo, ele diz aqui, minha filhinha está à morte. Então quer dizer, ele estava enfrentando algo que já tinha fugido, né, do controle dele. Porque nós, como pai e mães que somos, você que me assiste que é pai e mãe, há de convir comigo que tudo que você pode fazer pelo filho, para evitar o sofrimento do filho, você faz, né? Mas existem coisas que fogem ao nosso controle. Existem coisas que nós não temos o poder de protegê-los a tal ponto deles não passarem por dores, deles não passarem por dificuldades. E eu acredito que foi exatamente isso que estava acontecendo com Jairo. Tudo que ele podia fazer pela filhinha, ele já tinha feito. Então aquela situação fugiu ao controle dele. Ele não tinha mais poder nem autoridade, apesar dele ser um dos principais da sinagoga, para mudar aquela situação. Então ele reconheceu a autoridade de Jesus.
e ele foi até aquele que poderia mudar a situação. Muitas vezes nós nos vemos assim, né? Presos em situações que nós não temos o poder de mudar. E é como se fugisse do nosso controle. Mas eu costumo dizer que nada foge do controle de Deus. Pode ter fugido do seu, mas não do dele. Ele continua com o controle, ele continua com o poder. Mas nós precisamos reconhecer isso e entregar o controle da nossa vida, da vida dos nossos filhos, nas mãos de Deus. Né? Muitas vezes nós queremos estar com o controle e controlar a situação. Algo que eu orava antes, né, de eu ganhar a Manu, antes de eu ir fazer a cesárea. Hoje fazem 21 dias já que a Manuzinha nasceu, para a glória de Deus. E eu me lembro que uma palavra que Deus me deu foi a seguinte: se você está no controle, eu não posso estar no controle. Se você está no controle, eu não posso agir. Então Deus falou comigo muito forte isso. Eu precisava entregar o controle para Ele, para que Ele pudesse agir de fato. E muitas vezes nós não queremos isso, né? Nós queremos tomar conta da situação, administrar a situação, fazer tudo do nosso jeito. Mas nós precisamos pegar o controle, né? Aqui tem um controle, ó, um controle de televisão. É como se fosse isso. Pegar o controle da nossa vida e entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele venha agir ao nosso favor, deixar que Ele venha controlar as coisas. E eu vejo que Jairo, ele fez isso. Ele, mesmo sendo pai, mesmo tendo autoridade, ele decidiu entregar aquela situação, tudo aquilo que estava acontecendo, nas mãos de quem poderia, de fato, mudar a situação. E por que eu estou trazendo essa passagem hoje, né? Sendo que as nossas lives que eu faço é compartilhando o coração. Porque essa palavra de Jairo, durante toda a gestação, foi a que mais falou comigo. Durante toda a gestação, foi a palavra assim que mais mexeu comigo, foi que Deus mais falou comigo. E eu orava e pedia para que Deus cuidasse da Manu enquanto estivesse no ventre e que Ele trouxesse vida, né? Trouxesse vida. Cada semana que passava, cada semana de gestação, eu dizia: Senhor, que ela nasça perfeita como Tu és. Senhor, que o Senhor traga vida. E até eu queria que o nome fosse Thalita, né? Mas o pessoal aqui em casa decidiu por Manuela, muito lindo também. Mas eu queria Thalita por causa dessa passagem, né? E eu vou dizer para você, eu pude ver o Senhor agindo. Eu vou continuar aqui no finalzinho, né? Eu conto mais um pouco. Aqui diz assim, versículo 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Veja que ele não se importou com o seu status, com a sua condição, mas ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele reconheceu que ele precisava de Jesus. Nós precisamos nos prostrar diante dele, nos derramar diante dele e entregar o nosso coração e tudo que temos e somos diante dele. E no versículo 23 diz assim: e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Então, insistentemente, ele sabia que aquilo que ele precisava, ele só iria encontrar em Jesus. Por isso ele insistiu. O que você precisa? Você continua insistindo naquilo que você precisa? Ou você já desanimou? Você já desistiu? E pensa muitas vezes que não adianta mais orar por isso, né? Eu não sei se você acompanhou a live de terça-feira do pastor Osmar, mas ele fez um clamor muito forte pelas famílias, pelos filhos, e algo que ele disse muito forte foi, ele disse assim, ó, não desista da sua família. E muitas vezes nós desistimos, nós abrimos mão, né? Pensamos assim,
o filho não quer mais vir na igreja, não quer mais buscar Deus, então deixa, não vou insistir nisso. Você pode não insistir com ele, mas você não pode deixar de insistir diante de Deus, de orar e de buscar e de clamar. Porque eu lembro ainda que o pastor Osmar falou: o que adianta ganhar o mundo e perder os filhos? Né? E é uma realidade, os nossos filhos são herança do Senhor. E foi isso que Jairo fez, ele insistiu, porque a situação dele era uma doença que podia levar à morte a filhinha. Eu não sei qual é a sua situação, talvez é o mundo, é o vício, é a faculdade que afastou o filho de Deus, é as coisas que o mundo oferece. Mas será que eu posso abrir mão de um filho para não ter briga em casa? Eu vou parar de falar, eu vou parar de insistir? Tudo bem, você pode parar de insistir com o filho, mas não de insistir diante de Deus. Nunca desista de orar e se mantenha firme insistentemente, seja por um filho, seja pelo casamento, seja pela saúde, porque a salvação dos nossos filhos é algo que faz toda a diferença, toda a diferença. O filho pode ser que não tenha a faculdade que você quer, pode ser que não tenha a carreira que você quer, mas a salvação, isso nós não abrimos mão. Isso nós não abrimos mão. E como diz lá em Isaías, não daremos descanso, né? A palavra de Deus diz: eu não darei descanso até que me ponha, né? Isaías, se eu não me engano, 61, ele fala isso, que ele vai colocar sentinelas e que ele não vai dar descanso. Nós não daremos descanso ao Senhor até que ele venha e responda o nosso clamor. E foi isso que Jairo fez, ele insistiu, porque ele precisava. E você? O que você precisa? Talvez você diga assim: mas eu já orei tanto por isso, vai ver que Deus não quer. Mas você tem que insistir. Jamais o Senhor vai dizer não para a salvação de um filho, para a restauração de um casamento, para a restauração de uma família, ainda mais para a salvação. Então, nós precisamos insistir. Jairo, ele não desanimou, ele não desistiu. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Versículo 24, Jesus foi com ele. Só que no caminho, se você conhece a palavra, você sabe que teve uma situação ali. Por quê? Porque Jairo, ele se encontra com o mestre no caminho do milagre. Jesus estava no caminho do milagre. Enquanto Jesus se dirigia à casa de Jairo, ele parou no meio do caminho, porque ele sentiu que dele saiu poder. Porque no meio do caminho havia ali uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. E ela precisava tocar em Jesus para que o milagre acontecesse na vida dela. Ela foi ali escondida, né, sem que ninguém a percebesse, mas ela precisava daquele toque. Ela tocou no Senhor. Então Jesus estava indo à casa de Jairo, mas ele estava no caminho do milagre. E ele parou porque dele saiu poder. Muitas vezes, quando Jesus, o nosso mestre, ele está a caminho da nossa casa, a caminho da nossa súplica, a caminho da resposta do nosso clamor, muitas vezes ele para, porque alguém está clamando também. E ele atende essa pessoa. Essa pessoa consegue ultrapassar a barreira da multidão e tocar nele. E dele sai poder. E aí? Você vai ficar bravo? Vai ficar chateado? Porque o meu milagre é urgente, Jesus. Eu não posso esperar. Minha filhinha está morrendo. E o Senhor vai parar aqui por causa que uma mulher te tocou? Ou você vai ficar ali crendo que ele vai ir até a sua casa, que o milagre vai chegar até você? Nós precisamos entender isso. A caminho da nossa súplica, a resposta do nosso clamor, Jesus vai encontrar com outras pessoas que estão clamando também. E no caminho do milagre ele vai realizar milagres, porque ele é um agente de milagres, né? Aonde Jesus passa,
não continua mais do mesmo jeito. Ele passa e ele transforma o ambiente. Nós não podemos esquecer que nesse trajeto outras pessoas estão clamando também. Agora imagina se Jairo tivesse desistido por causa da mulher do fluxo de sangue e tivesse voltado para casa triste porque Jesus parou para atender alguém no caminho. Não. Às vezes aquilo que nós suplicamos demora, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir, não importa o tempo, né? O tempo é o que menos importa. O que importa é que nós estamos depositando a nossa fé, a nossa confiança naquele que tudo pode fazer. E pulando aqui a história da mulher enferma do fluxo de sangue, nós vamos lá para o versículo 35. Porque você sabe, ela tocou em Jesus, Jesus a curou. Ela estava sofrendo há 12 anos com esse problema. E a filhinha de Jairo também tinha 12 anos. Então, são duas histórias diferentes, mas com o mesmo tempo. Quando a filha de Jairo nasceu, a mulher do fluxo de sangue já estava iniciando no sofrimento dela. E veja que Jesus encontra as duas no mesmo tempo, 12 anos. E às vezes nós pensamos assim, tá demorando demais. Não, o Senhor sabe o momento certo de nos encontrar. Versículo 35, né? Diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Veja que talvez essas pessoas, elas foram as mesmas, né? Eu imagino, né? Que apoiaram Jairo. Vai lá, vai lá buscar o socorro, vai lá atrás do milagre para tua filha. Mas quando ele volta, elas são as mesmas que querem desanimá-lo, que querem tirar ele daquele ambiente que ele estava de fé e de milagre. Veja, Jairo acaba de ver Jesus curando a mulher do fluxo de sangue. Ele acabou de ver um milagre. E quando ele chega na casa dele com o milagre, querem dizer para ele, não adianta mais, ela já morreu. Não incomoda mais o mestre. Mas ele tinha acabado de ver Jesus curando a mulher do fluxo de sangue. Será que ele ia pensar assim, não adianta mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Vai, Senhor. Vai curar outros, porque aqui não tem mais o que o Senhor possa fazer. Não. Ele fica em silêncio. Ele não responde. Ele não diz nada. Mas o próprio Jesus responde, né? Eles dizem, tua filha já morreu? Por que incomodas o mestre? Veja que ele sai de casa dizendo para Jesus, minha filhinha, aqui diz assim, minha filhinha está à morte, mas ainda não havia morrido. Está à morte. Aqui, quando ele volta, a situação já mudou completamente, porque ela já estava morta. E eles queriam desanimar ele. Palavras que poderiam fazer Jairo desistir e pensar que já era tarde demais e que já não havia mais o que fazer. Mas Jesus estava ali. Jesus estava ali. E eu creio que quando você se apega ao Senhor, quando você se apega de todo o coração, Ele não deixa essas palavras entrarem na tua mente, entrarem no teu coração. Ele não permite. Ele está ali como um pai que está ali torcendo, né, pelo filho. É como se você estivesse numa corrida e Jesus estivesse lá na linha de chegada, torcendo por você e dizendo, vem filho, vem, você vai conseguir, falta pouco, vem. Mesmo que você esteja já com a língua de fora, cansado, né, de tanto correr, mas ele está ali, torcendo por você, dizendo, vem filho, você falta pouco agora, falta pouco. Por quê? Porque ele sabe o que ele vai fazer. E eu vejo que aqui ele já sabia o que ele ia fazer. No versículo 36 diz assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Jesus não era guiado por palavras, porque ele sabia o que ele iria realizar.
Ele sabia o que ele iria fazer ali na casa de Jairo. E o que ele diz para Jairo? Não temas, crê somente. E ele diz isso para você nessa tarde. Não temas, crê somente. Não temas não tenha medo, apesar das circunstâncias. Não tenha medo, apesar das palavras. Não tenha medo, apesar do diagnóstico. Não tenha medo, não temas. Crê somente. Crê, acreditar e confiar naquele que você depositou a sua fé. Afinal de contas, você, assim como Jairo, saiu da sua casa em busca do milagre. Jairo saiu da casa dele, ele deixou a filhinha lá. Ele podia ter pensado assim, não, minha filha está quase morrendo, eu vou ficar aqui para suas últimas horas, seus últimos minutos de vida. Mas isso não ia trazer a filha de volta. Ele foi em busca daquilo que podia trazer a filha de volta, que era Jesus. Que é Jesus. Então, muitas vezes nós precisamos crer, apesar das circunstâncias, não ter medo. Crer, apesar das palavras, não ter medo. Crer, apesar do diagnóstico, não ter medo. Confiar naquele em que nós depositamos a nossa fé. A Bíblia diz, no versículo 37, contudo não permitiu que alguém os acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Jesus ele afastou todos aqueles contrários ao milagre que ele iria realizar. Todos aqueles contrários à fé de Jairo. Muitas vezes nós precisamos nos afastar de todos aqueles que duvidam, que não creem, que não acreditam naquilo que nós estamos buscando. Jesus sempre soube do milagre que ele ia realizar ali. E por isso que ele levou apenas os que creram junto com ele. Para o milagre acontecer, Deus vai tratar com você. Veja que ele levou, a Bíblia diz aqui, que ele levou Pedro e os irmãos Tiago e João e Jairo. Por quê? Porque o que Jesus tinha ali para resolver não era com aquelas pessoas que estavam lá dizendo que não adiantava mais nada. Não era com aquelas pessoas que estavam ali chorando e pranteando muito. Era com Jairo. Era com a família de Jairo. Aquilo que Deus quer tratar com você é com você. Porque a promessa dele é com você, não com os outros. Então não se preocupe com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, porque o que Deus quer trabalhar com você é com você. A promessa que ele te deu, a palavra que ele te deu naquele momento que você estava em oração, a palavra que foi liberada do altar sobre a tua vida é com você. É na tua casa que ele vai ir. Então se apegue nisso e não nos pessimistas, nas palavras contrárias à tua fé. Os pessimistas e aqueles contrários à tua fé só irão contemplar o milagre depois de feito, né? E você não precisa dar explicação, você não precisa discutir, talvez você só precisa se afastar e confiar na palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida. Aqui, Jesus ele diz, a criança não está morta, mas dorme. E olha que atitude, riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com eles, e entrou aonde ela estava. Então, Jesus mandou todo mundo sair. E ele foi tratar com o pai e com a mãe da criança, porque era com eles que ele tem compromisso. O Senhor, ele quer tratar com você. O que você tem buscado? Pelo que você tem se prostrado diante dele? Pelo que você tem
clamado, chorado, pedido diante dele. É com você que ele vai tratar. É com você que ele vai chamar e dizer: você vem aqui, vamos entrar no quarto, vamos resolver a situação, vamos entrar na tua casa, vamos entrar lá no teu trabalho, vamos entrar lá no leito do hospital, porque é com você que eu quero tratar. Os outros que estão em volta, que não acreditam, que não creem, deixa eles. A minha promessa, a minha palavra liberada, né, é com você, não é com os outros. E você saberá que o mestre entrou na sua casa. Você saberá, porque você verá a vida chegando no teu lar. A vida de Deus chegando na tua casa. Ele vai trazer vida aonde já não há vida. Ele vai trazer vida àquilo que está morto. Seja em qual área for. Seja no teu casamento, na tua saúde, seja nesse relacionamento teu com os teus filhos, seja nesse relacionamento com Deus, né? Talvez essa pessoa que você ama, ela se afastou dos caminhos de Deus, mas o Senhor hoje ele quer trazer vida, vida. E aqui no versículo 41, que é a parte que eu sinto que Deus mais fala comigo, ele diz assim: tomando pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Hoje ele diz para você: Talitá cumi, levanta-te. Eu não sei em que área da sua vida você está prostrado, desanimado, aflito, talvez olhando para os olhos naturais da situação, da circunstância, mas ele diz para você: Talitá cumi, menina, levanta-te. Ele quer te levantar, ele quer trazer vida para você. Ouça, o mestre está te chamando, né? Eu acredito que a menina lá, talvez não, a Bíblia diz já morta, e Jesus diz que ela estava dormindo, mas porque ela estava morta de fato, ela escuta lá de longe aquela voz, a voz do mestre dizendo para ela: menina, levanta-te. E é isso que ele faz quando ele entra na nossa vida, quando ele entra na nossa casa. Por isso que eu disse no comecinho dessa mensagem que no início da gestação eu dizia: Senhor, que o Senhor sustente. Eu não sabia ainda se era menino ou menina, mas se fosse menina, eu queria que fosse Talita por causa desta passagem. Porque dizia muito no meu coração que quem ia levantar e quem ia manter a Manuela semana após semana ali sendo gerada, sendo formada na perfeição de Deus, era o próprio Deus. Ele que iria levantá-la, ele que iria chamá-la à vida. E como eu já disse aqui, no fim a escolha da família foi por nome de Manuela, né? Que é Deus conosco, que também é muito forte. Mas hoje eu consigo entender que o Talitá cumi era comigo, né? Quando eu estava na cesárea, eu pude ouvir os médicos dizendo: meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Tá difícil. Tinha ali mais de 4 médicos para fechar a cesariana e eles diziam: tá difícil, tenta você, quem sabe você consegue. E eu pude ver que o Talitá cumi era comigo. Por isso que o Senhor falava muito comigo, e por isso que eu quero trazer essa palavra para você hoje, que afinal de contas é compartilhando o coração. E eu tô compartilhando aqui com você. Após passar por essa cesariana difícil, foi difícil. Eu agradeço a igreja que estava em oração, vários irmãos e irmãs orando, porque de fato foi algo difícil. E eu estava ali durante toda a gestação crendo, como diz essa palavra: não temas, crê somente. E era assim que eu estava, mas eu não imaginava que seria tão difícil como foi. Nós entramos às 1h30 na sala de parto.
né, no centro cirúrgico. Saímos às 4 horas da tarde de uma cesariana difícil, aonde estava ali a bexiga, né, quase foi afetada, o intestino, os órgãos internos, porque por causa das outras cesarianas, as outras 3, e de fato, né, o meu esposo estava ali comigo e eu via que ele estava clamando também, porque a gente via a aflição dos médicos. Eu não via, né, eu estava deitada, mas eu ouvia eles preocupados, eles dizendo: e agora? Meu Deus, e agora? Porque não parava de sangrar, porque eles fechavam e abriam novamente. Mas eu pude ver Deus, eu pude ouvir o Senhor falando: Talitá cumi. Por quê? Porque Ele estava ali me levantando, Ele estava ali me trazendo a vida novamente. E é por isso que eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu não sei qual área da sua vida está morta, está precisando ressurgir, o Senhor trazer de volta, mas Ele está te chamando. Ele está chamando você, Ele está chamando você, que talvez era uma intercessora da sua casa, uma intercessora da sua igreja, uma intercessora da sua família, e hoje você não ora mais. Ele está chamando você, que talvez deixou o seu ministério morrer, talvez deixou o seu ministério morrer por causa de palavras de pessoas que foram contra a sua fé. Talvez você abandonou a sua fé, porque você se desviou, porque você teve um contato com o mundo, e hoje você pensa assim: eu não consigo voltar. Ouça o mestre te chamando: Talitá cumi. Aqui ele quer dizer: menina, levanta-te. Mas ele quer dizer para você, homem, você mulher, você pai, você mãe, levanta-te. Ele te levanta, Ele te ergue nessa tarde, da onde você estiver, talvez prostrado, né? Nós só podemos nos prostrar em um lugar, que é aos pés do nosso Mestre, que é aos pés de Jesus. Mas não nos prostrar diante da situação, não nos prostrar diante da adversidade, da dificuldade. Se prostre sim, mas diante do Senhor. Diante do altar do Senhor, e diga: Senhor, está aqui a minha situação, Senhor. Como eu disse no começo, entrega o controle nas mãos do Senhor. Diga: Senhor, está aqui, Senhor, a vida dos meus filhos, está aqui o meu casamento, está aqui, Senhor, a minha vida financeira. Entrega tudo a Ele. Mas muitas vezes nós pensamos assim: não, eu deixo o Senhor cuidar desta parte, mas o resto deixa que eu cuido. Não, com Deus não funciona assim. Ou você entrega tudo ou tudo. Entrega tudo. Entrega tudo. E deixa Ele te chamar. Ouça o mestre te chamando. Ouça Ele te chamando. Eu não sei quanto tempo você está nessa situação. A filha de Jairo tinha 12 anos. Uma criança. Uma menina. Né? 12 anos. Mas a mulher do fluxo de sangue estava já sofrendo há 12 anos. Então, para uma criança, 12 anos é pouco, mas para uma pessoa no sofrimento, 12 anos é muito tempo. E o que ela fez? Ela foi até o encontro do mestre e tocou nele, porque ela precisava. O que você precisa? Jairo, ele precisava da cura. Ele saiu de casa precisando da cura e ele voltou para casa precisando de uma ressurreição. Você já parou para pensar nisso? Talvez você saia de casa precisando de um milagre desse tamanho. E quando você volta pensando assim: agora vai estar tudo bem, você precisa de um milagre muito maior. Porque o inimigo se levanta, ele vem contra a nossa vida, mas ele vem para cair, ele vem para voltar da onde ele nunca devia ter saído, porque quando nós buscamos, quando nós clamamos, nós voltamos com a resposta. Não desista. Não desista de clamar, não desista. O Senhor, Ele quer falar com você. Talvez Ele não vai falar com você na passagem da vida de Jairo aqui, da filha dele, mas Ele vai falar com você com outra palavra da Bíblia, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. E nós precisamos abrir, ler e meditar, e buscar a sua presença, e buscar estar prostrado aos seus pés. Levanta-te,
Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa tarde, nessa quinta-feira. Eu posso dizer para você que eu ouvi essa palavra do Mestre. Levanta-te. E 21 dias depois eu estou aqui, né? Domingo agora, domingo de ceia, à noite nós vamos batizar a Manuela, para a honra e glória do nosso Deus, porque ela é um presente de Deus na nossa vida. E o Senhor, Ele quer dizer para você, Ele está dizendo para você nessa tarde, levanta-te. Eu não sei aonde você parou, aonde você se prostrou, aonde você desanimou e paralisou, talvez olhando as circunstâncias. Mas Jesus, Ele chega hoje na tua casa, através dessa palavra, trazendo o sobrenatural, trazendo o milagre, trazendo vida para você. Não permita que o medo do que os outros vão pensar, ou o medo de se prostrar diante dele, o medo de entregar o controle, porque muitas vezes é difícil, né? A gente está tão acostumado a fazer tudo do nosso jeito, e de repente vem alguém e diz assim, entrega tudo nas mãos do Senhor. Talvez para você isso é difícil, mas se você entregar e confiar, você não vai se arrepender. Se prostre diante dele, para que ele te levante, para que ele te erga, para que ele te levante, para que ele levante a tua casa, para que ele levante a tua família. Versículo 42 diz: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Então, o Senhor, Ele fez o milagre. E Ele é esse Deus de milagres. Tudo que nós precisamos é fazer algo que Jairo fez, né? Jairo, ele prostrou-se diante do Senhor, ele reconheceu, primeira coisa, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Depois, ele prostrou-se aos seus pés. Depois, ele insistentemente pediu para que Jesus fosse até a sua casa. No caminho, houve outras pessoas que precisavam também de Jesus e ele soube esperar. Esperar pelo tempo de Deus na vida dele. Nós temos que aprender a esperar para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Ele não deu ouvido às pessoas contrárias à sua fé. Ele sabia que o que Deus tinha com ele era com ele, com mais ninguém. E o milagre chegou na casa de Jairo. Que o milagre chegue até a tua casa hoje. E que você se levante. Talvez você está assistindo essa live e está pensando em alguém que está lá no hospital. Talvez você perdeu muitas pessoas por causa dessa pandemia já. Mas o Senhor, Ele quer te trazer vida. Ele quer dizer para você, eu te levanto. Se prostre diante de mim, que eu te levanto. Vamos orar? Feche os seus olhos, você que pode nesse momento, e vamos aqui falar com Deus. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando essa palavra, Deus, com cada pessoa que está assistindo ou que vai assistir depois, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por estas vidas que estão conosco, que estão assistindo. Eu te agradeço, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é esse Deus que entra na nossa casa e nos chama à vida. Porque o Senhor é esse Deus de milagres, esse Deus de promessas que cumpre aquilo que promete. Eu te agradeço, Deus, porque nós podemos ouvir a tua voz nos chamando à vida, nos levantando, Pai. E eu te peço, Senhor, que cada vida, Senhor, cada pessoa que talvez está prostrada, não diante do Senhor, mas diante da dificuldade, diante do problema, diante do diagnóstico, diante da doença. Deus, talvez prostrada diante de um divórcio, de um adultério, prostrada, Senhor, diante de filhos que se afastaram dos teus caminhos, Pai. Que ela se levante
e que ela se prostre aos teus pés, Senhor. Eu te peço, Deus, que ela ouça a tua voz dizendo para ela: levanta-te, levanta-te, e que ela possa, Deus, se levantar desta situação. Que ela possa ouvir a tua voz dizendo a ela: não temas, crê somente. E que o medo vá embora, que o medo bata em retirada, Senhor. E que ela possa crer, e que ela possa voltar a crer e acreditar e buscar insistentemente novamente, Pai. Que ela volte a ser, que ele volte a ser esta mulher de oração, esse homem de oração, este vigia, esse sentinela da sua casa, Pai. Da vida dos seus filhos. Visita, Pai. Deus, converte corações de pais aos filhos e de filhos aos pais, Senhor. E que haja transformação, Pai. Que haja cura, que haja um milagre. E que aonde a morte, que a vida do Senhor chegue, Senhor. Eu te peço, Senhor, e te agradeço por cada vida que acompanhou e que vai acompanhar e que vai receber esta oração, Pai. Eu te agradeço e peço, Deus, que o Senhor esteja no controle, Senhor, da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respira bem fundo aí onde você está, receba o fôlego de vida do nosso Deus e que Ele abençoe você. Que Ele abençoe a tua casa e que você possa, talvez se você chegou no final, assiste novamente, compartilha. Nós vamos subir esta live lá para o YouTube da nossa igreja, né? Que você possa compartilhar com outras pessoas para que a vida de Deus alcance, né? Levanta-te, Talitá comi. Levanta-te, que o Senhor esteja contigo. Eu te convido para que no domingo, às 9 horas da manhã, no nosso culto presencial, culto de ceia, você podendo estar aqui conosco, você é o nosso convidado, ou então, às 18 horas também, presencial ou online, se você por algum motivo ainda não pode vir participar de forma presencial. Domingo, às 9 da manhã e às 18 horas aqui, na Rua Uruguai, número 2104, né? Próximo ao Iote, a nossa igreja aqui, em Passo Fundo. E terça-feira nós temos live novamente às 20 horas. E quinta-feira que vem, o estudo do Sermão do Monte com a irmã Claudete. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E até o nosso próximo encontro. E se você puder vir domingo, você vai conhecer aí a Manuzinha, né? Às 18 horas, que vai ser o batizado dela. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.